A internet é um sistema global gigantesco, super complexo, né? Mas no fundo, o que impede tudo de virar um caos total é um conjunto de regras até que bem simples. Vamos mergulhar no protocolo de internet, o famoso IP. Ele é basicamente um manual de instruções da rede mundial. Se a gente para pensar, parece um milagre. São bilhões de aparelhos, celulares, computadores, tudo controlados por milhões de pessoas e empresas diferentes, e todo mundo se comunicando ao mesmo tempo. Como é que essa rede gigantesca de redes não vira uma bagunça completa, um caos digital? A resposta para isso está num tipo de acordo universal. E essa resposta que é o protocolo de internet, o IP, dá para pensar nele como se fosse o idioma universal da internet, sabe? Se uma rede qualquer quer entrar nessa teia global, ela precisa saber falar a língua IP. É a regra número 1, a mais fundamental de todas, que faz a informação sair do ponto A e chegar no ponto B de um jeito organizado. Olha, para entender por que o IP é tão genial, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na origem de tudo, e encarar o problema que na época parecia simplesmente impossível de resolver. Como é que se conecta fisicamente o mundo inteiro? Ok, vamos pensar numa escala bem pequena. Se a gente tem, sei lá, só 3 redes, a solução parece óbvia, né? É só ligar cada uma direto nas outras 2. Simples. É uma solução que funciona super bem até o momento em que essa rede começa a crescer. Agora, olha só o que acontece quando a gente dobra esse número para 6 redes. A complexidade explode. Cada rede nova que entra precisa de um cabo para todas as outras que já existem. Vira uma bagunça, um emaranhado de fios caótico. Agora, tenta imaginar isso com milhões de redes. É um pesadelo logístico. Conectar todo mundo diretamente, simplesmente inviável. E o problema não era só de logística, não. Era um problema de grana. E muita grana. Cada cabo físico, principalmente aqueles de fibra ótica que cruzam os oceanos, custa uma fortuna, coisa de milhões. Ligar cada rede do mundo em todas as outras não seria só complicado, seria astronomicamente caro. A internet do jeito que a gente conhece hoje simplesmente não teria como existir. Então tá, se conectar tudo com tudo é impossível. Qual foi a saída? Bom, a solução veio na forma de um aparelho intermediário que mudou completamente o jogo. E a solução é de uma elegância surpreendente. Em vez daquela teia caótica de fios para todo lado, as redes passaram a se conectar a um ponto central, um dispositivo intermediário chamado roteador. E isso, de repente, transforma toda aquela bagunça numa estrutura organizada e, o mais importante, escalável, ou seja, que pode crescer sem problemas. O trabalho do roteador é brilhante, justamente por ser simples. Pensa só, ele não precisa saber o mapa completo, o caminho inteiro até o destino final. Não, ele só precisa saber qual é o próximo passo. Usando uma tabela de roteamento, ele só empurra a mensagem na direção certa, movendo a informação um passo mais perto e confiando que o próximo roteador no caminho vai fazer a mesma coisa. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos seguir a viagem de uma mensagem pela internet, passo a passo. Ok, imagina aí. Uma mensagem sai da rede 1 e o destino dela é a rede 5. Ela bate no primeiro roteador, que age como um carteiro numa central de distribuição. Ele olha o endereço e pensa, eu não entrego lá na rede 5, mas eu sei quem pode levar isso para mais perto. E aí a mensagem dá um salto para o próximo roteador. E depois para outro, cada salto deixando ela um pouquinho mais perto do destino, até que o último roteador da fila, aquele que está ligado direto na rede 5, finalmente faz a entrega. Claro, nada é de graça. Tem uma troca aí. Essa jornada de ficar pulando de roteador em roteador causa um pequeno atraso, coisa de milissegundos. Mas vamos combinar, é um preço muito pequeno a se pagar, porque a outra opção era um sistema que simplesmente não ia funcionar, nem fisicamente, nem financeiramente. No final das contas, é esse pequeno atraso que permite que a internet exista no mundo todo. Mas calma que a genialidade do IP-ROM não para por aí. Existem mais 2 sacadas, 2 otimizações que deixam a rede toda ainda mais eficiente e mais forte, mais resiliente. A primeira dessas sacadas tem a ver com gerenciar o tráfego. Em vez de mandar um arquivo enorme de uma vez só, como se fosse um caminhão gigante e lento ocupando a estrada, o IP é mais esperto. Ele quebra esse arquivo em milhares de pedacinhos, os pacotes. A analogia é perfeita. Um caminhão quebrado para a estrada inteira, né? Mas se um carrinho pequeno tem um problema, o resto do trânsito só desvia e segue viagem. O fluxo não para. E essa ideia dos pacotes traz 3 vantagens gigantes. Primeiro, o compartilhamento da rede fica mais justo e eficiente para todo mundo. Segundo, evita aqueles congestionamentos monstruosos. E terceiro, que talvez seja o mais importante de tudo, a rede fica incrivelmente resiliente.
Se um roteador no meio do caminho fica sobrecarregado e joga fora um pacote, só aquele pedacinho precisa ser enviado de novo, e não a mensagem inteira. É muito mais inteligente. E isso já puxa o gancho para outra otimização genial. Ok, os pacotes são como carrinhos pequenos, mas e se a estrada principal, a rota mais óbvia, estiver completamente engarrafada? Aí entra o roteamento dinâmico. O IP é um protocolo que a gente chama de sem conexão. Isso quer dizer que não existe um caminho fixo, pré-definido. Cada roteador na rede funciona como um Waze. Ele olha o trânsito em tempo real e decide naquele exato momento qual é a melhor rota para cada pacotinho. O resultado disso é que pacotes da mesma mensagem podem acabar pegando caminhos totalmente diferentes para chegar no destino, só para fugir do congestionamento. Isso deixa a rede super adaptável. Então, resumindo, temos um sistema que pode crescer, que é eficiente e muito inteligente. Parece perfeito, né? Mas o IP tem uma limitação fundamental que a gente ainda não tocou no assunto. E aqui está o calcanhar de Aquiles dele. É um princípio conhecido como best effort, ou, em bom português, melhor esforço. O que isso significa é o seguinte: o protocolo de internet vai fazer o melhor possível para entregar um pacote, mas ele não dá garantia nenhuma. E essa é a pergunta que fica no ar. Se o IP não garante a entrega de nada, e a gente sabe que pacotes se perdem o tempo todo, como é que as nossas mensagens, nossos e-mails, os arquivos que baixamos, como é que tudo isso chega certinho, completo e na ordem certa? Bom, a resposta para isso não está no IP, está em outro protocolo, um que trabalha em dupla com ele, e esse vai ser o tema da nossa próxima análise.